A Casa Branca está analisando a possibilidade de impor sanções ao ministro Alexandre de Moraes. Isso mesmo, você não ouviu errado. Um dos mais altos magistrados do Brasil pode ser alvo de uma medida internacional dura, com consequências reais e profundas, tanto para ele pessoalmente quanto para o cenário político brasileiro. E o pior, tudo isso por conta da sua atuação em casos que envolvem censura de pessoas nos Estados Unidos, inclusive cidadãos americanos. O assunto ganhou força após uma audiência na Comissão de Relações Exteriores do Congresso norte-americano, onde o secretário de Estado Marco Rubio, descendente de cubanos e figura influente no governo Trump, confirmou que a administração americana estuda aplicar a chamada Lei Magnitsky. Essa lei permite que os Estados Unidos imponham sanções severas contra indivíduos estrangeiros acusados de violar direitos humanos. Entre as medidas estão bloqueios financeiros, proibição de uso de sistemas bancários americanos e até mesmo restrições de viagem. Uma verdadeira pena de morte financeira, como já foi descrita. E qual é a ligação disso com o Brasil? Bem, segundo informações apuradas por jornalistas e parlamentares próximos ao tema, Alexandre de Moraes teria sido identificado como responsável por ordens de censura e bloqueio de redes sociais de pessoas que vivem sob jurisdição americana, nomes conhecidos como Paulo Figueiredo, Rodrigo Constantino e Alan dos Santos. Alguns desses indivíduos são residentes permanentes ou até cidadãos dos Estados Unidos, ou seja, a justiça americana vê isso como uma ingerência direta sobre seus cidadãos, algo inaceitável dentro do seu sistema legal e constitucional. Vamos parar aqui um instante para contextualizar. Os Estados Unidos têm uma tradição histórica e cultural extremamente forte em relação à liberdade de expressão. A primeira emenda da Constituição americana garante não apenas a liberdade religiosa e de imprensa, mas também protege qualquer pessoa que queira criticar o governo, os políticos, os juízes, enfim, qualquer autoridade. É literalmente parte do DNA da democracia lá. Por isso, quando um juiz estrangeiro começa a calar vozes que vivem debaixo desse teto jurídico, o alarme soa alto. E é exatamente isso que está acontecendo. Mas espera aí, será que Alexandre de Moraes realmente extrapolou? Será que ele se meteu num fogo que não consegue apagar? Afinal, o Supremo Tribunal Federal tem o dever de julgar, garantir a Constituição, manter a ordem. Mas até onde vai o limite do Poder Judicial? Essa não é a primeira vez que o nome do ministro aparece em debates internacionais. Já houve críticas por conta do fechamento de veículos de notícias, prisões consideradas controversas e até pela forma como conduz investigações sensíveis, como a do dia 8 de janeiro. Mas agora, essa nova frente internacional mostra que a pressão não vem só de dentro do país, vem de fora também e de um dos países mais influentes do mundo. E como o próprio Marco Rubio destacou, não se trata de uma intervenção por interesse no Brasil, mas sim de uma defesa do próprio território e das liberdades fundamentais. Se um cidadão americano é impedido de se expressar, ainda que criticando outro país ou suas instituições, isso é visto como uma violação grave. Afinal, quem decide o que é certo ou errado na internet não é um juiz brasileiro. Além disso, há outro ponto importante: o histórico do ministro com figuras importantes nos Estados Unidos. Ele já baniu plataformas digitais como o X, antigo Twitter, e chegou a prender colaboradores de Donald Trump durante eventos diplomáticos. Sua imagem perante certos setores conservadores norte-americanos não é das melhores. E agora, diante de uma possível aplicação da Lei Magnitsky, o que ele pode perder? Tudo. Literalmente tudo. Um indivíduo sancionado dessa forma não pode usar cartões internacionais, abrir contas bancárias, viajar para o exterior e quem mantém relações comerciais ou financeiras com ele também pode ser penalizado. Isso inclui familiares, empresas, advogados. É uma rede de impacto ampla e devastadora. E como fica a situação? Bem, o Supremo Tribunal Federal vive um momento delicado. As críticas às práticas do ministro Alexandre de Moraes não são recentes.
Há quem diga que ele age com excesso de poder, que se posiciona claramente em questões ideológicas e que muitas vezes parece mais um ator político do que um guardião neutro da Constituição. E o pior, essas críticas vêm não só de setores da direita, mas também de jornalistas, intelectuais e até outros ministros do próprio tribunal. Por outro lado, há quem argumente que o combate às fake news, às milícias digitais e aos discursos de ódio é necessário. Que a internet não pode ser um espaço sem regras, onde qualquer um pode espalhar mentiras e ameaças, mas onde está o limite entre combater o mal e sufocar a opinião pública? Será que o controle excessivo de conteúdo nas redes sociais é mesmo uma ferramenta de proteção à democracia ou um passo perigoso rumo à censura? E se hoje é o ministro Alexandre de Moraes que decide quem pode ou não falar, amanhã quem vai decidir por nós? O curioso é que esse debate não é novo. Lembra-se quando a revista Cruzo foi tirada do ar? Quando o processo do golpe foi fechado ao público e à imprensa, quando jornalistas foram presos ou tiveram seus passaportes cancelados sem sequer serem ouvidos, tudo isso faz parte de um padrão crescente, que gera preocupação tanto dentro quanto fora do Brasil. E agora, com a possibilidade real de sanções internacionais, o país corre o risco de ver sua imagem abalada no cenário global, não apenas por causa de um ministro, mas por conta de um modelo de justiça que, aos olhos do mundo, pode estar perdendo credibilidade. Pergunta para você que está aí assistindo: até onde um juiz deve ir para proteger as instituições? Até onde o poder do Estado pode limitar a voz do cidadão? No meio de tudo isso, surge também uma reflexão maior sobre o papel do judiciário. Deveria ele ser o árbitro imparcial, distante das disputas políticas? Ou está cada vez mais parecido com um protagonista delas? Enquanto essas perguntas ficam no ar, uma coisa é certa: estamos vivendo um momento histórico, onde fronteiras jurídicas, culturais e tecnológicas estão sendo redefinidas, onde o poder da informação nunca foi tão grande nem tão perigoso. E você, o que acha? Consegue imaginar um futuro onde um ministro brasileiro é barrado em um aeroporto internacional por decisão de outro país? Acha que isso seria justo? Ou será que já estamos caminhando para isso? Independente de lado político, precisamos lembrar de uma coisa: a democracia não é apenas sobre votar ou aplaudir. É sobre duvidar, questionar, cobrar. É sobre garantir que ninguém, absolutamente ninguém, esteja acima da lei. E é por isso que eu sempre digo: não importa se você concorda ou discorda, importa que você saiba o que está acontecendo, porque a verdade, amigos, é a única arma que não falha. Até a próxima. E lembre-se, Deus está no controle. Sempre tem vídeo novo aqui para você. Deixe seu comentário, compartilhe com o amigo e a amiga e se inscreva no canal. Você faz a diferença.